Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Paulo Neném. O Neném vem do fato de eu trabalhar desde os 13 anos de idade com iluminação. Esse ano eu completo 50 anos de iluminação, sempre trabalhando e estudando. E a partir de 2017 eu comecei a trabalhar com um software chamado Capture, que é o que a gente vai apresentar aqui agora. E basicamente é isso. Trabalho em teatro, em televisão, em show, em eventos. Tudo que tiver iluminação, a gente trabalha. E estamos dando aula desde 2020, dentro do Capture Brasil Study Group, que é o grupo formado por mim, Vilmar e Oz. E é isso. Tenho um currículo bastante grande. Se alguém quiser saber mais tarde, os nossos contatos estarão disponíveis no, na, na nossa, no nosso site, que é o capturebsg.com. Qualquer informação a mais, é só pedir que a gente manda. Basicamente é isso. Queria apresentar para vocês o Vilmar, que vai falar agora. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Vilmar Olos, sou iluminador, sou natural de Santa Catarina e já estou no Rio aqui há 18 anos. E a partir de 2020 a gente começou com esse projeto do Capture, né? Eu já uso o software há um tempo e a partir de 2020, com a chegada dessa pandemia, a gente resolveu criar um grupo de estudos e estudar o software mais a fundo. Então, a gente reúne um grupo de profissionais e fundou o Capture Brasil Study Group. E hoje a gente está aí já formando quase 200 profissionais e dando consultoria para profissionais do Brasil e de vários países do mundo. E é um prazer a gente estar aqui fazendo essa participação nesse projeto da UDESC e espero que todo mundo aproveite. E como o Neném falou, a gente está à disposição para qualquer dúvida, para qualquer informação. E aí passo a palavra para o Osper Renault. Bom dia a todos, eu sou o Oz, trabalho com iluminação desde 1979, não sou tão antigo assim quanto o Neném, mas nem tão novinho quanto o Vilmar, estou no meio do caminho, e nos encontramos os três em 2020, durante a fatídica pandemia, e resolvemos não só criar um grupo, mas inicialmente nós fizemos uma união de pessoas que queriam estudar o Capture. A partir daí, então, o grupo se formou, o Capture Brasil Studio Group, e desde então, aquilo que meus colegas já falaram, a gente já fez 10 cursos, formando inúmeros alunos que hoje passam a ser os nossos companheiros de Capture, ou seja, pessoas que sabem praticamente tanto quanto nós e contribuem para o desenvolvimento não só do software, mas dos conhecimentos dentro do Brasil, que é muito importante. E coube a mim dar início, então, à palestra, ou dar início à nossa fala, ou aula, como queiram. Eu vou, primeiramente, fazer um share screen aqui, se eu conseguir. Share screen, muito que bem. Então, nós somos o Capture Brasil Studio Group, o nosso e-mail que está aí na tela, contato@capturebsg.com. Qualquer necessidade, entre em contato, o nosso site já está no ar, capturebsg.com. Eu sou o Osper Renault, então, e vou começar a contar para vocês, primeiramente, um pouco da história do Capture. O Capture foi um software criado em 1994 para fazer mapa de luz, planta de luz. Usava aqueles disquetes ainda de 13,5, lembra? Os mais novos talvez nem saibam o que é isso, mas os mais antigos vão se lembrar. Em 98, ele já passa a ter a cara que ele tem hoje. Ele já é desenvolvido, então, para fazer uma pequena simulação de iluminação. Em 99, com mais desenvolvimento ainda, ele passou a ser o software
não o mais importante, mas o mais usado na época na Europa, concorrendo com os softwares americanos. A versão 2.1 surge em 1999, já com a possibilidade de programação com mesas. Depois nós temos a versão 3.0. Sempre que nós temos essas imagens aqui, vocês percebem que as mudanças vão acontecendo também na forma de visualizar o 3D. Em 2008, quando muda-se o nome de Capture 2005 para o nome Capture Polar, é a primeira vez que nós temos uma versão com um nome, Capture Polar, nós já vemos que o software está bem avançado em termos de tecnologia 3D. Ele ganha em Londres um prêmio na Plaza como o software melhor para visualização 3D. Depois, em 2014, lançamos o Argo, posteriormente o Atlas, onde já surgem algumas diferenças em termos de brilho dos objetos. O 2017, Nexon. Depois do Nexon, nós entramos na série que tem nomes de anos, 2020, 21, 22. Atualmente, nós temos o Capture 2023, que tem inúmeras novidades e, além disso, inúmeras facilidades. É um software altamente intuitivo, como vocês vão ver depois na explanação do Neném e do Vilmar. Alguns canais de comunicação, vocês que estão assistindo o vídeo, esse vídeo vai ficar na internet, depois vocês podem recorrer, digamos, ao vídeo. Nós temos, primeiramente, a library@capture.se de Suécia, porque o software é um software sueco. Qualquer necessidade de aparelhos, de fixtures, mandem e-mail que até 5 dias úteis ele vai estar pronto na biblioteca do software. Normalmente é em 1, 2 dias, mas como eles não gostam de correr o risco, eles dizem que até 5. Normalmente, 1, 2 dias. Além disso, se vocês quiserem procurar aparelhos, às vezes nós temos aparelhos chineses aqui no Brasil, que a gente não sabe quem é o real fabricante dele. Aqui tem uma dica, onyxfixturefinder.com. Lá vocês conseguem encontrar quem é, digamos, o aparelho originário daquilo que vocês estão usando no dia a dia. Além disso, qualquer bug pode ser enviado para um alerta, digamos, em support@capture.se. Falar um pouquinho, então, do Capture Brasil Studio Group. Nós temos mais de 150 alunos formados. Temos um site com informações sobre os nossos cursos, aulas e assessoria para os projetos. Além disso, nós mantemos arquivos que auxiliam os profissionais de várias formas a saber. Primeira delas, um repositório de salas de espetáculos. Nós temos arquivos de vários teatros do Brasil e do mundo. Dicas sobre o Capture e manuais diversos. Além disso, o projeto Teatro, que está lá no site do Capture, foi desenvolvido por nós. Entrem no nosso site, deem uma pesquisada e vocês vão ter boas alegrias, digamos assim. Uma olhadinha no site do Capture propriamente dito. Bom, este é o site, então, do Capture. Nós temos aqui informações de design, documentação e visualização que foram implementados na última versão. Esse design está usando exatamente o teatro que foi aquele que nós, do Capture Brasil Studio Group, projetamos. Então, essa é a cara do software. Em 2023 tem várias novidades, uma delas é a emissão de luz por linhas de LED. O Capture é usado em vários eventos do mundo, por exemplo, como em Bregenz, onde nós temos esse maravilhoso palco, todo ele feito em 3D. A programação sempre é feita com o 3D do Capture.
E, em 2021, o Capture participou auxiliando a Eurovision, que é um concurso de música da Europa, e em que vários países, ou melhor, todos os países da Comunidade Europeia participam. Depois disso, nós temos a aba Design, que é a aba onde explica aquilo que o software é capaz de fazer. Se vocês olharem, é muito, extremamente realista o resultado. Conectividade com mesas, a luz propriamente dita, controle de movimento, painéis de LED, efeitos especiais. E aqui as especificações, nós conseguimos importar para o Capture modelos de vários softwares. O que nós mais usamos normalmente é Sketcher ou .obj. Nós podemos exportar também modelos, importar datas, essas datas, importar dados, digamos, de aparelhos e de mesas, e podemos exportar também para Avolites, Hollyhog, para GMA e outras mesas. Todos os consoles que trabalham com DMX trabalham em conjunto com o Capture. Aqui nós temos, então, um exemplo de documentação, os mapas, relatórios e símbolos, por exemplo, aqui nesse caso, símbolos que nós podemos utilizar no software. Além disso, nós temos a questão da visualização, que cada vez mais torna o software realista. Praticamente, quando nós temos a visão do 3D e a visão do real, de vez em quando a gente se confunde para saber qual deles é realmente a realidade. Com relação ao suporte, nós temos uma documentação. Essa documentação foi traduzida por este que vos fala desde 2020 para o português. Em 2023 ainda não está no ar. Aqui temos vários vídeos. Nós também, no nosso site, nós temos vídeos em português, certo? Nós temos um blog. Nesse blog, as novidades, normalmente uma vez a cada 2 ou 3 semanas, é feita uma live. Nós, no Capture Brasil Studio Group, lançamos agora, todas as segundas-feiras, das 6 às 9 da noite, nós vamos ter uma aula que se chama Segunda Capturada, que é uma aula para quem já fez o curso. Falando em curso, dia 11 de setembro, nós estamos lançando a nossa 11ª edição do curso. Sejam muito bem-vindos. Vou passar a palavra agora para o meu colega Neném, que vai continuar a partir de agora, falando especificamente sobre o software. Libera a tela, horas. Eu tenho que ver como é que libera aqui, ESC. Stop share. Ok. Bom, vamos ao software propriamente dito. Só eu vou dar um share aqui na minha tela. Bom, basicamente o software é isso aqui que vocês estão vendo. São 3 telas que são exatamente iguais, onde você pode ter uma visão ou superior, ou frontal, ou direita, superior, frontal e lateral, tá? Mas elas têm exatamente o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de apresentação. O projeto começa do zero e vocês, através do botão do meio, tem um zoom, que vocês podem dar zoom em zoom out, através do botão do meio do mouse. E nós temos uma biblioteca, tá? Eu estou passando rapidamente por tudo, porque a gente tem pouco tempo para falar. Basicamente, tudo que tem dentro do software, ele funciona com você
segurando o que você quer, arrastando para o desenho e soltando do desenho. Aqui está. Pode ser um box, pode ser um cilindro, pode ser uma cortina, pode ser instrumentos musicais, tem todos os instrumentos, pode ser, por exemplo, pessoas. Vou arrastar aqui uma pessoa, jogar ele dentro do software, e você pode visualizar isso de algumas maneiras. Por exemplo, aramado, pode ser em planta, que vai te dar o branco. O ao vivo vocês não vão ter ver nada no momento, porque eu não tenho nenhuma luz iluminando ele. E você tem um personalizado, e é simplesmente o desenho da cor do... Quem tá familiarizado com softwares de 3D e de desenho, vocês têm layers, né? São camadas. No caso do personalizado, a camada que está sendo mostrada aqui, ela está em branco na tela, mas eu posso mudar ela para, por exemplo, o amarelo. Então, todos os objetos que estão nessa camada serão amarelos. Eu vou adicionar aqui uma camada que vou chamar de humano, por exemplo. Vou dar para ele essa outra cor. Eu seguro a camada humano, arrasto até esse ser humano aqui. Só um minuto, eu vou primeiro selecionar ele. Joguei para cá e pronto, ele já está da cor da camada. Basicamente é assim que funciona. Todos os objetos que eu coloco aqui são basicamente editáveis, tá? Então, se eu for aqui na seleção desse objeto que eu estou selecionando, eu quero que ele vire um piso para esse ser humano que está ali, tá? Então, eu vou dar para ele uma largura de 20 metros, vou dar uma profundidade também de 20, e vou dar para ele uma altura de 10 centímetros. Pronto. Aquele quadrado que eu tinha de 2 por 2 já virou o piso aonde a pessoa está. Opa! Seleciono, abaixo ele um pouquinho. Pronto, já está perfeito. Dessa forma, você constrói o que você quiser. Além disso, você pode importar modelos 3D e 2D, e ele importa modelos de C2S, que é um modelo do Capture, de 3D Studio, de Cinema 4D, um GLTF, um MVR, um SketchUp, um DWG ou um DXF do AutoCAD, um PDF vetorial, ou então um OBJ. Todos esses tipos de arquivos são importáveis, tá? Por exemplo, eu vou importar um arquivo do próprio Capture. Ele abre, eu vou querer importar só essa cadeira aqui. Eu pego a cadeira, seguro a cadeira e jogo aqui no meu desenho. Vou inserir ela aqui, fecho. Vou colocar ela no lugar. Pronto, eu já tenho uma cadeira. A mesma coisa funciona, por exemplo, quando você quiser colocar um aparelho, tá? Vou escolher um aparelho genérico. Vou pegar uma Par 64, é um bom exemplo. Segura a Par 64, coloco ela aqui. Vou para a minha tela ao vivo, eu estou em personalizado, vou entrar ao vivo, ficou tudo preto. Mas aí eu vou poder pegar a minha lâmpada par e acender. E afinar a lâmpada par no objeto que eu quero. No caso desse ser humano. A lâmpada par já está lá, na minha seleção. Eu vejo que é uma lâmpada par, uma CP60, que é uma lâmpada par foco fechado 220, mas eu posso mudar ela para uma
uma Fox 5 110. Ok? Perfeito. Consegui iluminar as duas coisas com ela. Consigo rodar o foco da lâmpada, como você faria na lâmpada par normal. Basicamente é isso. A partir disso, você vai criando as suas paredes, as suas coisas, ou você importa um cenário que o cenógrafo fez no SketchUp, e você chega a um resultado que eu vou agora mostrar para vocês, tá? Eu vou abrir aqui esse aqui. Nós temos aqui o laboratório da UDESC, que eu desenhei ontem, levei... Não, desenhei no sábado, na verdade. Que eu levei, acho que 3 horas desenhando isso, por aí. Deixa eu só marcar aqui onde eu estou. Eu vou colocar em personalizada para vocês conseguirem enxergar o que está acontecendo. Ok? Aqui temos a plateia, temos a escada que sobe ali para cima, nós temos ali onde fica a... Isso aqui foi um desenho que eu fiz. Eu peguei esse desenho e entreguei para o Vilmar. Vocês reparem que no meu desenho não tem as portas, não tem detalhes, não tem detalhes. O Vilmar pegou o meu desenho e, a partir dele, ele fez todo um detalhamento. Aí que eu vou acender algumas luzes aqui. Grupamento. Vamos lá, luz de plateia. Vamos acender a luz de plateia. Receita. Ah, tá. É que eu estou vendo pelo lado de fora. Eu vou em posição de câmera, eu quero ver o geral. Nós temos lá todo o laboratório. E eu já tinha pré-programado algumas posições de câmera. Aqui a gente enxerga o grid ali de cima, tá? Você tem uma visão lateral, se você quiser. O nível de detalhe é uma coisa impressionante, tá? Você tem... Além disso, o Vilmar não ficou satisfeito em fazer só a, a sala e resolveu fazer também a área técnica. Só um instante que eu vou acender as luzes ali. Luz da sala de apoio. Ele fez a área técnica. Você consegue enxergar lá atrás o teatro. E aqui é a área técnica. Eu vi uma outra posição de câmera. Posso enxergar de cima. E uma das possibilidades que o software tem é te entregar paredes transparentes. Essa parede, se eu enxergo ela de dentro para fora, ela é sólida, de fora para dentro, ela é transparente. Deixa eu rodar aqui. Aqui, vocês estão vendo, de fora para dentro ela é transparente. Se eu entrar aqui no palco e rodar, ela por dentro não é transparente. É uma parede sólida, tá?
os detalhes da placa acústica, muitos detalhes você consegue enxergar. Essas cadeiras foram importadas do SketchUp, tá? O, esses praticáveis, quem construiu foi o Vilmar, que adora esse tipo de detalhe. E, assim, é um, é um software que a luz está apagando. A luz está apagando porque eu estou conectado com um console. Então, ele fica dizendo, o console fica dizendo assim, ó, eu não acendi essa luz, então não vai lá, não vai ficar acesa. Porque uma das funcionalidades super legais desse software, tá, é que você consegue controlar suas luzes através de qualquer fabricante de console com DMX, você consegue controlar todas as suas luzes. Por exemplo, eu estou ligado com a ETC, EOS, e aqui vocês podem notar que dentro da ETC eu consegui importar todo aquele meu cenário para dentro do software da EOS. Tá? Tá na outra tela, vocês não vão ver. Mas dentro do software eu consigo chegar com os refletores 1, 2, 20, full. Estão todos eles lá acesos. E aí eu consigo mexer com eles através do software, ok? Eu consigo modificar a cor deles, consigo fazer tudo que tem. Depois de tudo isso feito, eu programo minha luz para o espetáculo que eu estou fazendo, coloco num pendrive, levo para a mesa real e o espetáculo está pronto. Talvez com alguma correção de posição, talvez com alguma coisa que você tenha que dar uma trabalhada, mas basicamente ele está todo lá. Isso você pode fazer com a ETC, com a Camsys, com a Volite, com a MA, com todos com tudo que você quiser. Basicamente é isso. Eu acho que eu falei a minha parte num tempo razoável e vou passar agora a palavra para o Gilmar. Vai, Gilmar. Libera a Soltar a tela aí. tela. Bom, dando sequência ao que o Neném acabou de mostrar, eu tenho aqui o projeto todo, o projeto finalizado agora da forma que a gente apresentou para o Ivo, né? Então a gente pegou, ele mandou umas fotos e umas imagens do teatro ali da UDESC e a gente reproduziu ele todo no Capture, né? Então, como o Neném falou, a gente tem, na verdade, todas essas três telas aqui, a gente pode trabalhar com elas, são exatamente iguais, então você pode trabalhar ela da forma que você quiser. Então, aqui, eu configurei ela, eu tenho ela como trabalho aqui, a minha tela alfa, que seria essa tela aqui, eu coloquei ela no ao vivo, ou seja, nessa tela ao vivo eu vou conseguir ver tudo que eu vou ver na realidade, as texturas, a luz, enfim, tudo que eu vou ver na realidade eu vou ver nessa tela ao vivo, mas eu posso colocar qualquer dessas telas aqui na visão ao vivo. Aqui é a minha tela de planta, ou seja, tudo que eu vou ver agora nessa tela é tudo que vai ser impresso na minha planta. Quando eu gerar o meu mapa, todas as informações que eu tenho no mapa, eles aparecem aqui na minha tela planta, tá? Então, informação de canal, informação de PET, se eu tiver alguma informação de medida, então tudo que eu tiver relacionado a informações no projeto estará disponível aqui na tela planta, tá? Isso tudo, como o Neném começou a falar das camadas, isso tudo eu posso atribuir camadas aos refletores, aos objetos, enfim, tudo que eu tenho no projeto eu vou separando em layers. Depois eu crio uma filtragem, ou seja, eu vou ocultando ou vou deixando ativas as camadas que eu quero. Então, isso facilita o meu trabalho também, tá? E aqui eu deixei a minha tela personalizada, onde eu consigo ver tudo que eu tenho no projeto em
em camadas sólidas, né? Cada uma na cor da camada que eu separei. Então, aqui só a gente dando uma passada rápida, tenho todas as camadas aqui, e aqui eu criei umas filtragens, ou seja, aqui eu vou ativando ou desativando as camadas que eu quero para facilitar o meu trabalho, tá? Então, voltando aqui, eu vou só passar rapidamente aqui o que a gente fez aqui dentro. A gente tem uma opção dos instantâneos, onde a gente consegue gerar vídeos. Então, como o Neném falou, eu conecto meu console ao Capture, seja qual console for, em conexão ArtNet ou DMX, ou SACN, e eu faço essa comunicação. Então, assim, eu faço o patch na mesa, ou algumas mesas, no caso da Volite Titan, eu consigo, dentro da mesa, importar todo o patch feito do Capture. Então, assim, em um clique eu consigo trazer tudo que eu tenho dentro do Capture para dentro da Volite Titan. E aí eu configuro, eu programo toda a minha luz. Eu posso fazer, inclusive, movimentos de câmera, como a gente fez aqui. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar esse vídeo aqui que eu fiz. Aqui a gente tem o movimento de cortina. Então, as cortinas que a gente tem aí, eu fiz esses movimentos todo pela mesa de luz. A mesma coisa aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui a porta abrindo, a porta fechando, o movimento de câmera. Então, isso tudo aqui, eu faço a configuração da câmera, faço o patch da câmera e controlo pelo meu console. Então, todos esses movimentos aqui, eu faço pelo meu console, inclusive a gravação de luz propriamente dita. Então, esse aqui já é o nosso projeto finalizado, o Teatro da UDESC. Voltando a falar aqui das plantas, por exemplo, eu tenho aqui já os refletores nas disposições, já com informação de canal e PET. Como é que eu faço isso? Eu vou passar rapidamente aqui como é que a gente faz. Eu venho aqui na biblioteca de aparelhos, tá? Ele tem uma biblioteca infinita de aparelhos, então, assim, como o Oz falou, se você não encontrar na biblioteca o aparelho que você tem na sua empresa, no seu local de trabalho, você pode mandar lá para o Capture toda a descrição do aparelho e eles em até 5 dias colocam dentro da biblioteca do Capture. Então, vou pegar aqui um Claypack, vou pegar aqui um AlphaBeam 1500, e vou jogar ele para algum canto aqui do projeto, tá? Então, mesma coisa, vou fazer com outro, que eu posso arrastar outro aparelho, ou posso clicar nesse íconezinho aqui que eu faço um clone dele, eu posso clonar rapidamente um aparelho, tá? Quando aparece esse raiozinho, esse ímã com esse raiozinho de conexão, quer dizer que ele está preso ou uma estrutura ou uma vara de luz. Então, quando aparece esse ímã de conexão, eu tenho certeza que ele está preso no local que eu gostaria. Então, eu posso fazer o patch, por exemplo, da seguinte forma. Posso selecionar os aparelhos na ordem, então, seleciono esse aqui primeiro, depois esse. Eu posso vir aqui nessa engrenagem, venho aqui atribuir sequência por, venho aqui e patch, tá? Escolho qual o endereço inicial. Eu vou começar, por exemplo, eu vou jogar lá para o universo 5 começando pelo 1, tá? Aparelhos no mesmo canal, eu quero deixar um aparelho no mesmo canal, não quero deixar intervalo entre os aparelhos, tá? E aqui ele me diz qual é a quantidade de canais que eu vou usar nesses aparelhos no modo que eu escolhi. Quando eu cliquei em fazer patch, já está pronto aqui o patch feito, tá? Tem uma outra forma também de eu vir aqui em universos, seleciono aqui o universo que eu quero fazer o patch, clico nesse íconezinho do clone e arrasto para cá. Vai aparecer a mesma tela que apareceu da outra forma que a gente fez. Então, assim, existem 5 formas de a gente fazer o patch dos aparelhos, tá? Vou fazer aqui rapidamente como é que a gente controla esses aparelhos. Vou fazer aqui manualmente, tá? Só aproximar mais a tela aqui. Aqui a gente tem o aparelho já funcionando, tá? Vou botar aqui trazer ele mais aqui para o meio. Então, aqui na tela ao vivo já aparece toda a informação relacionada a esse aparelho, todo o comando desse aparelho, tá? Aqui no caso, eu tenho esse controle pelo Capture, porque eu não tenho a mesa conectada, então aqui eu tenho todas as informações que constam nesse aparelho. Tem aqui os gobos, tem aqui as cores, enfim, todo o comando aqui de Point Tilt.
Então, todo esse comando eu tenho aqui manualmente do aparelho. Então, assim, esse comando varia de aparelho para aparelho. Os convencionais, a mesma coisa. Eu tenho os aparelhos... Quando eu coloco um aparelho aqui no projeto, me aparece aqui na tela ao vivo o comando desse aparelho quando ele está selecionado. Por exemplo, aqui, eu vou selecionar esse aparelho aqui, que são os elipsos que a gente recortou nos banners da Udesc, tá? Então, aqui na minha janelinha de comando, já aparece todo o controle que eu tenho no elipsoidal. Aqui eu tenho o dimmer, tenho aqui as facas, eu consigo fazer o recorte do refletor, assim como na vida real, tá? Eu posso inverter e deixar ele mais parecido também o controle, o comando inverso, né, das facas, e igual o elipsoidal na vida real. Então, assim, basicamente esses aqui os comandos que eu tenho dos aparelhos, tanto dos convencionais quanto dos fixtures. Deixa eu deletar esses dois que a gente acrescentou agora. Agora a gente vai falar das nossas plantas e relatórios. Então, depois do projeto todo feito, eu posso organizar o meu projeto e gerar as minhas plantas, tá? E os meus relatórios. Ou seja, eu vou documentar tudo isso aqui que eu tenho no projeto. Eu venho aqui nessa aba Design, eu vou falar primeiro das plantas. Então, aqui, nesse campo plantas, está vazio, eu venho aqui e adiciono uma nova planta, tá? Vou dar um nome aqui como... Vou chamar aqui de planta aérea do Teatro da Udesc. Venho aqui no editar, abre aqui para mim essa segunda tela aqui, tá? Só uma pausa aqui. Todo mundo está vendo vocês estão vendo essa segunda tela aqui? Sim, Tá. Que achei que no compartilhado não aparecia. Ok. Sim, aparece. Então a gente tem essa página em branco aqui onde eu vou acrescentar as informações da minha planta. Então eu venho aqui, clico em biblioteca, eu tenho todas essas informações que eu posso jogar para dentro da minha planta. Clicando aqui em vista, eu arrasto para cá e vou configurando ela do jeito que eu quero. Aqui, toda a informação dos símbolos. E aqui, trago o cabeçalho. Então, assim, de uma forma muito rápida, eu consegui configurar a minha planta. Já consegui ela deixar do jeito que eu quero, do jeito que eu sou acostumado a trabalhar, tá? E aqui eu tenho alguns comandos. Eu posso centralizar essas informações. Eu posso vir aqui ainda na filtragem e trazer só as informações relacionadas à planta. Então, aqui, você configura do jeito que você quer, de uma forma muito rápida, muito simples, tá? Então, depois que você configurou toda a sua planta, você pode vir aqui e exportar ela para o PDF, ou depois você pode juntar toda a sua documentação e gerar um documento PDF só e exportar ela como um documento único. Vou fechar aqui, vou falar aqui dos relatórios. Mesma coisa. Pegar aqui, vou criar um relatório de material, de tudo que eu tenho aqui no projeto. Eu posso nomear ele aqui. Venho na edição. Me aparece um relatório com todos os materiais que eu tenho no projeto. Eu tenho aqui a minha lista de aparelhos, eu tenho aqui os filtros que eu estou usando, aqui as estruturas. No caso aqui eu estou usando umas barras de luz. Se no caso eu estivesse usando um box truss, por exemplo, apareceria nesse campo aqui. E aqui a informação de praticáveis. Então, assim, tudo que eu tenho no projeto, eu posso listar ele e vai aparecer no projeto. Uma coisa interessante é que nada disso aqui eu preciso importar para cá, para essa aba de aparelhos, tá? À medida que eu vou construindo o projeto, essas informações já vão sendo armazenadas. E aqui depois eu venho e só vou puxando os relatórios que eu quero. Assim como eu fiz na planta, eu crio uma planta e vou puxando a informação que eu quero. A mesma coisa eu venho aqui nos relatórios e configuro do jeito que eu quero, tá? Então, no caso aqui, se eu quisesse apagar alguma coluna dessa daqui, eu viria aqui nessa parte do conteúdo, escolho qual a tabela que eu quero. Por exemplo, aqui eu não quero
não quero ter, por exemplo, a coluna dos filtros. Então, eu clico nessa tabela e apago. Então, ela vai sumir aqui do meu relatório. A mesma coisa para acrescentar. Eu acrescento ela de uma forma rápida. Se eu vim aqui e adicionar um novo relatório, por exemplo, vou criar um relatório só dos aparelhos, tá? Posso chamar ele como a gente costuma chamar de agrupamento de luz ou descritivo de luz. Venho aqui, abro ele, já me aparece aqui com todas as informações. Se eu já tiver com a informação de canal e do PET, do PET que eu fiz no aparelho, já aparece aqui nessa listagem. E aqui, onde eu tenho as colunas, aparecem todas as colunas que eu tenho aqui visíveis. Eu posso clicar numa delas e apagar, por exemplo, as informações que não me interessam nesse momento. Por exemplo, localização, posso vir aqui, afinação também eu posso apagar, a finalidade eu posso apagar. Eu vou criando e vou deixando ele do jeito que eu quero. Se eu quiser colocar aqui pela ordem dos canais, eu clico para cima e ele vai separando, vai organizando pela listagem dos canais, tá? Então, a gente consegue configurar e trabalhar de uma forma muito simples, muito rápida. Tudo que aparece, tanto nos relatórios quanto em planta, tudo é personalizado, cada um pode personalizar do jeito que achar melhor, tá? Mesma coisa, eu posso vir aqui e exportar um PDF como só desse agrupamento, mas eu posso também gerar um documento com todos os relatórios. Então, eu seleciono todos os relatórios que eu criei, eu venho aqui mais e exporto um PDF. Então, ele vai gerar um documento com os relatórios. Agora, na versão 2023, a gente já tem ainda um diferencial. A gente pode vir aqui em arquivo e exportar a documentação. Então, aqui, se eu clicar em adicionar, eu posso adicionar todos os meus relatórios e posso adicionar todas as minhas plantas. E aí eu consigo gerar um documento único com todas as plantas e relatórios no mesmo PDF. Tá? Então, a partir da 2023, a gente tem essa opção. Uma coisa muito bacana do Capture, que vale ressaltar, a gente tem essa aba aqui dos instantâneos, como a gente falou no início, onde eu posso gerar várias imagens, tá? Essas imagens eu posso, a partir daqui, eu posso renderizar elas, tá? E gerar um arquivo no formato MP4, por exemplo, ou eu posso simplesmente mandar esse projeto do jeito que está aqui para o meu cliente, para o meu produtor, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui em cima, eu tenho essa opção aqui de exportar projeto. Então, eu exporto o projeto, ele vai gerar um arquivo executável que eu posso abrir tanto em Mac quanto em Windows, tá? Então, a pessoa, ela pode abrir o Capture, qualquer pessoa pode abrir o Capture sem ter o Capture instalado. Ela vai abrir uma tela executável. Basicamente, essa mesma tela que eu estou vendo aqui, a pessoa vai ter na tela dela sem ter o Capture instalado. E ela vai conseguir, se de repente ela quiser só ver os vídeos que eu gerei aqui nos meus instantâneos, uns vídeos do andamento do projeto, ou do projeto pronto, então ela pode simplesmente dando um playzinho na tela que está aparecendo para ela. Ou, por exemplo, eu posso mandar esse layout aqui para um colega numa outra cidade, num outro país, ele pode baixar esse arquivo, abrir esse executável, e ele pode conectar com a mesa de luz dele e gravar toda a luz dele no computador sem ter o Capture instalado. Então, assim, isso é um grande diferencial que já tem alguns anos no Capture. Então, assim, fechando, uma breve apresentação, de uma forma rápida, assim, lógico que para a gente se aprofundar mais em todas as funções do Capture, realmente levaria um tempo, assim como a gente já falou dos nossos cursos. Então, foi uma pincelada rápida de como o software funciona, de como o software é prático, ele é intuitivo, tá? Então, assim, você pode, no teu computador, quando você instala, você abre ele no idioma do seu computador, então, assim, você pode abrir ele, instalar ele em qualquer idioma, então, assim, quem não domina a língua inglesa, você pode, o fato dele estar em português,
já facilita muito. Então, assim, ele é muito intuitivo, sabe? Então, você consegue de uma forma rápida, como o Neném falou, em pouco tempo você consegue construir um teatro, mas se de repente você não quiser construir o teatro inteiro, você constrói só um palco, coloca os refletores lá e grava a tua luz, tá? Ou se você não quiser nem fazer o 3D, você pode simplesmente colocar as informações aqui e gerar a tua planta 2D em questão de minutos, sabe? Então, assim, você usa o Capture para fazer o que você quiser da maneira que você quiser. Não existe o certo ou o errado, existem algumas regras que a gente gosta de frisar que tem que ser seguidas para o teu projeto ter ter um caminho assim para seguir um caminho correto, vamos dizer assim, mas você trabalha do jeito que você quiser. Essa disposição das telas. Eu gosto de trabalhar com a tela de um jeito, a tela alfa de um jeito, a beta do outro, a gama de outro, o Neném já gosta de mudar essa disposição, o OIS também. Então, assim, cada um trabalha do jeito que você quiser, tá? Então, não existe uma regra de certo ou errado nessa questão de organização de trabalho. Então, tudo que você faz, você consegue... E, assim, a riqueza de detalhes também, a gente mostrou um pouquinho da qualidade de detalhes do realismo, né, que o Capture entrega. Então, isso a gente tentou mostrar aqui rapidamente para vocês e é isso. Espero que tenham gostado. Muito bem. Só dá uma... Mostra um pouquinho das texturas, só para a gente dar uma... Já que você falou disso, dá uma mostradinha aí numa textura bem PBR que tiver aí. Deixa eu pegar aqui. Acender uma luzinha lá. Tá, na edição, de repente, vocês tentam incluir em algum item aqui quando a gente que dê para encaixar isso. Deixa eu... Ah, tipo o piso, né? Pera aí. Cartaz tem normal também. Bom, seguindo a partir daqui, então, no corte. Então, aqui aproximando para a gente ver os detalhes aqui do piso que a gente colocou nesse projeto, tá? Então, essas texturas aqui, essa textura aqui a gente pegou da biblioteca do Capture, mas você pode também trazer uma textura de fora e colocar no projeto. E essa textura PBR, as texturas PBR, você consegue ainda personalizar ela, você consegue ainda deixar ela com um arzinho mais realista ainda. Vamos pegar aqui, por exemplo, da cortina. Aqui a gente tem a textura da cortina que a gente colocou também. Então, isso ajuda a dar um requinte, né, no projeto, dá um realismo maior. Os banners aqui com as logos da UDESC, da Luz em Cena. Então, isso, a gente conseguiu essas imagens e a gente criou um banner aqui e jogou essa imagem para dentro do banner. Você consegue também trabalhar com vídeo também. Você tem uma infinidade de projetores, então você consegue montar a tela, você consegue afinar o projetor, jogar uma imagem no projetor. Se você trabalha com o Resolume, você consegue fazer todo o mapeamento também com o Resolume conectado ao Capture, tá? E então, assim, a riqueza de detalhes, assim, o céu é o limite. Você deixa ele o mais real possível. Então, assim, vai de acordo com a necessidade. Então, se você quiser trabalhar com esse nível de detalhamento, ok, mas se você quiser só gerar a tua planta, também dá. Então, se você quiser fazer só um palco, ele já tem na biblioteca, tem alguns tipos de palco. Então, você consegue já jogar esse palco pronto lá e você só trabalhar com a luz. Então, assim, você usa da forma que você quiser, de acordo com o seu foco, de acordo com a tua necessidade.
Então, se os colegas quiserem complementar alguma coisa. Eu acho que foi. Desculpa. Bom, gente, então é isso. Agradecer mais uma vez ao Ivo, agradecer ao Desk pela oportunidade de a gente estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho, um pouco do software Capture. E a gente está à disposição, para qualquer dúvida, qualquer informação. Se vocês quiserem conversar mais com a gente, quiser trocar alguma ideia, a gente tem as redes sociais também que a gente vai colocar aí em seguida, tem os nossos contatos, tem o nosso site. Então, fiquem à vontade para qualquer dúvida, qualquer informação. Uma informação que eu acho importante frisar é o Capture tem algumas versões, tá? Dependendo do que você dependendo do que você paga, você tem uma versão onde você consegue controlar um universo, dois universos, quatro universos ou universos infinitos. Dentro dessas versões, você tem cerca de 20.000 luminárias diferentes, tá? Que você consegue trabalhar com elas, que são as luminárias que foram enviadas para o Capture pelos fabricantes. E você tem também a versão gratuita, que é a versão Student. Essa versão é uma versão que tem praticamente todas as funcionalidades da versão paga, mas tem a limitação de ter apenas 27 luminárias diferentes, uma de cada tipo. Tem um moving, tem um elipsoidal, um PC, um Fresnel, uma ribalta, mas você consegue, para aprender, para começar a usar o software, essa versão é ideal, porque você não paga nada e você consegue ter todas as funcionalidades que o software tem. Isso é importante frisar. E na versão paga, você consegue também baixar ela e usar ela sem pagar nada, só que em 90 minutos ela cai e você não consegue salvar o seu trabalho. É isso, Osh? Acho que é. Tranquilo. Bom, agradecemos muito a paciência de vocês de nos aturarem durante essa hora e acho que fizemos uma boa demonstração do que pode ser conseguido com o software. Não falamos, temos um canal no YouTube também. Se vocês procurarem lá Capture Brasil no YouTube, vocês vão encontrar o nosso canal com algumas dicas e alguns vídeos do que já foi feito por nós nesses últimos anos.